brilha a prosperidade. Está começando mais um Luz Podcast, com 3 Es. Luz Podcast. Hoje eu estou muito feliz, eu estou aqui com uma pessoa especialista nesse assunto e eu posso te dizer que ela é especialista no Tratado do Amor, tanto que ela é especialista que ela me conquistou. Eu estou feliz em hoje receber a minha esposa, a Rainha do Nilo, Aline Schultz. Tudo bem? Tudo ótimo. Como você está? Eu vou bem, e você? Você vem sempre aqui? De vez em quando. A gente fez um podcast recentemente sobre acordos espirituais e outras coisas mais. E no meio de tantos assuntos, eu fico bem feliz, porque a Aline é astróloga, terapeuta de muitas especialidades. Então, quando a gente abre um assunto, começa a entrar outro e outro, autora de vários livros. E o pessoal começou a pedir mais sobre esse tema. A gente vai falar hoje sobre sedução, a gente vai falar sobre romance, a gente vai falar sobre relacionamento e a gente vai falar sobre um dos assuntos que mais afeta a vida de todo mundo aqui, que é nada mais, nada menos que como as famílias influenciam. Como é que é a sua relação com a sua sogra? Sua sogra, assim, mete muito na sua vida? Ou você tem a sogra dos sonhos? Como é que é a sua relação com sua mãe, com seu pai, com seus filhos? E os seus filhos ainda estão na sua casa? Eles pedem muito para você? Os seus filhos te fazem de babá, né, de babysitter, né? Como é que é o processo? A gente vai falar muito sobre isso. A Aline é uma especialista nisso e ela é autora desse livraço aqui, que é o Tratado do Amor, que fala da revelação dos motivos ocultos da infelicidade no amor e como transformar em sucesso. Então eu tenho certeza que o tema de hoje vai te ajudar, porque nós vamos falar sobre relacionamento humano, nós vamos falar sobre relação a dois, e eu também queria falar, Aline, sobre as pessoas que estão aparecendo cada vez mais no mundo, pessoas que dizem assim, eu não encontro ninguém, eu estou sozinho, está difícil. Porque de um lado tem um monte de mulher solteira, do outro lado tem um monte de homem solteiro, tem alguma coisa acontecendo. Então, quem sabe, esse podcast ajuda com que esse lado de cá se encontre com o lado de cá e que tenha as sintonias. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Acredito que não tem uma pessoa sobre a face da Terra que não tenha sofrido por amor. Sim. Todo mundo já sofreu por amor em algum momento da sua vida. E entender um pouco mais a respeito dos relacionamentos é uma garantia mais de que você vai ser feliz, que você vai conseguir produzir melhor no trabalho, né? Que você não vai ter o famoso levar a casa para dentro do seu trabalho e conseguir produzir, ter novas ideias, render mais dinheiro, oportunidades e por aí vai embora. Deixa eu te perguntar, por que você quis escrever este livro? O que te motivou? Como é que é? Primeiro assim, por que uma pessoa escreve um livro, uma pessoa como você? Acordei de manhã, eu vou escrever um livro. Como que é esse processo? Por que alguém escreve um livro? E mais especificamente, por que você quis escrever este livro? Porque você tem vários livros, né? Eu tenho vários livros. E esse é um livro que eu tenho muito amor e muito carinho por ele, porque ele se mistura muito com a minha história de vida, né? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, até coloca depois aqui embaixo para a gente saber quem é novo, que está nos vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. O fato é que quando você vai se tornar terapeuta, quando você vai querer passar uma informação para alguém, é porque você primeiro conquistou aquela informação para você e aquilo fez toda a diferença para ti. E é tão importante, é tão bacana aquilo que aconteceu contigo que você precisa extravasar, você coloca para fora. E uma das formas de colocar para fora é escrever um livro, é gravar um vídeo, é fazer um podcast, é ir palestrar, é você se tornar terapeuta nessa área. Então, quando você consegue transportar, superar um desafio seu, você começa, portanto, nesse momento, ser credibilizado para que você possa ensinar isso para as outras pessoas. Antes da gente ir adiante com essa resposta da Aline, eu quero pedir a todos vocês que estão assistindo que deem o seu like. O like é importante porque fala para o YouTube que o conteúdo é relevante. Comente, para nós os comentários são fundamentais, todos os autores, experts, escritores que passam por aqui têm acesso aos comentários, eles nos balizam para continuar fazendo o programa e dá uma conferida se você já é inscrito no nosso canal, o primeiro canal do YouTube brasileiro a bater 100 mil inscritos no nosso segmento, hoje já passamos dos 2 milhões há muito tempo e fazendo um esforço danado para levar luz para a sua vida. O motivo da gente estar aqui é você e quanto mais você interage com a gente fica feliz. Eu também vou colocar
aqui embaixo na descrição, em algum lugar, o Instagram da Aline, caso você se interesse pelo assunto. E também vou colocar um link, porque todos os autores que vêm aqui, a gente faz algum combo de livro especial com desconto para vocês. E o pessoal da editora falou que vai fazer um desconto cabuloso nisso aqui, ó. Esse aqui. Quem for pro meu Instagram tem uma ManyChat ativado. É só escrever a palavra tratado que você já recebe uma mega oferta prontinha. Eu vou pôr o link aqui embaixo para vocês, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Vamos pôr lá para vocês. Se quiser ir lá no Instagram dela, digitar tratado, ou eu vou pôr aqui também uma oferta, que vai ser a mesma oferta que a Aline falou. Tudo que puder facilitar para vocês, senão eu jogo direto lá. Tá? Porque aqui, ó, é um desconto cabuloso que vai ser feito para esse livro aqui. Esse livro aqui é um baita. Agora tem uma coisa, então tá, por que você quis escrever sobre o amor? Da onde que tirou? Por que, Aline? Você quis falar sobre o Tratado do Amor. Primeiro do que o livro fala, e por que você quis escrever sobre isso? Esse livro, para mim, ele é um presente para quem está buscando ser feliz no amor. Seja para quem está dentro de um relacionamento, para quem acabou de encerrar uma relação, mas não desistiu do amor. Você pode olhar só para mim e falar em amor, viu? Você precisa olhar lá, não. Só quando você quiser contar alguma coisa mais específica. O pessoal tá rindo aqui nos bastidores. Pode bater um papo comigo, falando então, sério. Lá. Pode ir. ir. É para você. É porque eu esqueci de falar. Sempre quando vem muitas câmeras, a gente está melhorando cada vez mais, né? Normalmente o nosso expert, o nosso convidado, não sabe para onde olhar. Por isso que eu estou te falando mesmo, é real. Seguimos. Podcast é assim, né? Ok? Ok. Meu chuchuzinho. Tenta esquecer que tu é casada comigo. Nesse momento. Me fala um negócio desse. Tenta esquecer. Cara, senão eu não vou conseguir entrevistar. Eu esqueço. Só para avisar vocês em casa, eu esqueço. Eu tô aqui com uma pessoa inclusive, vou te falar. Eu tenho um respeito profissional por você, que é absurdo, Aline Schuss. Eu posso dizer que é o mesmo. Então, eu tenho um respeito. E aqui está na frente, eu comecei para quebrar o gelo, para brincar. Uma curiosidade, né? Esses dias, o Bruno foi que encontrou, inclusive, uma apostila de 2004. 2003. Não, 2004. Ai, já não lembro. 2004. Eu tirei foto e eu tô sem o celular. Uma apostila de dia 20 de outubro de 2004, num curso de radiestesia em que eu fui aluna dele pela primeira vez que conheci ele. Aí eu ainda toda queridinha, eu olhei pra ele. Eu falo para as pessoas que eu dou curso de radiestesia, é o curso que eu dou há mais tempo. Radiestesia o quê? Eu sou bom nisso aí, gente. Sim, na época nem a Paty estava contigo, no outro ano ela já estava. Na verdade, eu não sou bom em radiestesia, eu sou marvado. Foi muito bom. O curso foi fantástico. E ali nasceu a minha admiração. Toda essa conversa foi porque se tu me admira, é uma admiração recíproca e é um dos motivos que me faz estar contigo, né, meu amorzão? Isso daí. Eu vou tentar fingir que eu não sou romântico, tá? Isso aí. A gente vai seguir aqui. Mas assim, Tratado do Amor. O que é o Tratado do Amor, Aline? Vamos lá, vai. O livro Tratado do Amor, ele é um livro que ele fala dos mitos que a gente acaba caindo nos relacionamentos, dos erros que a gente comete, de todo o coração achando que está fazendo a coisa certa. Isso daí é relacionamento amoroso, é um casal. Namorado, marido, esposa. E para quem está solteiro e que não quer mais errar, ele é fantástico também. Uhum. Então ele abarca qualquer pessoa. Esse é um sério. livro. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela erra no amor, ela está literalmente despedaçada. O primeiro impacto é tipo, não é para mim, não vai dar certo esse negócio para mim. Certo. Só que a questão é, o amor é para todos. Só que o amor tem seus caminhos, ele tem seus caprichos e ele tem seus erros e suas armadilhas. Tanto que uma das coisas que eu falo dentro deste livro é que Deus não une pessoas e sim oportunidades de aprendizado. Então, quando as pessoas são unidas, o que é essa união? Então, tem um material, inclusive, que é pioneiro e que é uma extensão do material dos acordos espirituais, que eu já fiz um outro podcast aqui, que recomendo, se você não assistiu, assista, que eu aprofundo lá. E aqui tem um conteúdo que não é tratado lá. Então, quando Deus une duas pessoas, ela não é à toa, ele une propósitos. Ali tem uma oportunidade por trás oculta para você resolver. Nossa, cheio de prática o livro, Prática Express, como você se percebe. Ele é um livro terapêutico. As críticas dos outros magam você, rapidinho, vou estragar o livro dela aqui. Você tem medo de novas experiências, sim ou não? Você comenta as suas conquistas e êxitos com pessoas ou outras pessoas? Você tenta responsabilizar os outros pelos seus erros? Você se tende a ser tímido e agressivo demais, ou tímido ou agressivo demais? Oscila entre timidez e agressividade? Você busca esconder o que está sentindo? Você tem vergonha da sua aparência física? Você se sente tranquilizado quando os outros fracassam? Nossa, isso é forte.
Você se sente tranquilizado quando os outros fracassam. Você sente vontade de relações íntimas com os outros. Sente vontade de relações íntimas com os outros. Traduza. O que é isso daí, Marcelo? Você sente vontade de... É isso? Você quer transar com outras pessoas? É isso? É isso. Tá bom. Que hoje em dia tem tantos tipos de relacionamento. Claro. Eu tô zoando. Que eu já nem falo aqui, nem corro risco, né, Como ela é doce o jeito dela falar, né? Você inventa desculpas pra não mudar, pra não fazer algo diferente, ou novo, ou quebrar a rotina. Que caramba, hein? Ai. Tem muitas... Impressionante o livro, todo bonito, todo bem trabalhado, todo de exercício. E ele é um Esse livro livro aqui é para terapeuta, né, Aline? É um livro para terapeuta, para você fazer sua autoterapia, para você entender Uau. por que você, nesse universo de bilhões de pessoas, está atraindo esta pessoa para perto de você, ou não está conseguindo atrair uma pessoa bacana para você. Porque aqui dentro você vai encontrar, inclusive, histórias de consultório minhas, de ecos de vidas passadas interferindo nos relacionamentos. Certo. Ai, é fantástico. Tem uma coisa que você traz aqui completo, que é como os signos interferem no relacionamento. Exato. Ô, embaixador, qual que é o seu signo? Touro. Touro. Vamos procurar. achar aqui. Vamos achar aqui. o touro. Leão no amor não. Leão não precisa. Leão não precisa, amor. Ares. Aqui, achamos a... Touro. O taurino é regido por Vênus, a deusa do amor, e assim como Libra, Touro não consegue dizer não para as pessoas amadas. Viu? Olha lá, ele fez assim. Tem que dar limite aí, ô Tem que dar limite. embaixador, senão você tá lascado. Olha, tem muita paciência com as pessoas, o que frequentemente faz com que ele vá até a última instância na relação, até não aguentar mais. Tá bom. Demora para tomar uma decisão, mas também quando decide, acaba a relação, não volta mais atrás, né? Olha, ele só tá... pena tá que não tem os concordando. bastidores aqui, só fazendo assim, Só mostrando. concordando. Ó, em quais circunstâncias o parceiro de um taurino não consegue ser feliz? Quando não percebe essa possessividade. Olha Além só, disso, tem... E aí vai embora. Desculpa, tem todos os signos, como que cada signo rege o amor. Muito Dica de completo. relacionamento poderoso. E você é autora do livro Os Acordos Espirituais, e eu percebi que você fez um capítulo de alinhar os acordos espirituais com o relacionamento, certo? Então, Aline, a moral... Aqui dentro, para te ter uma noção, um dos maiores problemas dos relacionamentos, sabe o que é? Comunicação. Como que você pode ter uma comunicação eficiente com o teu parceiro? E é legal que tu pode usar isso para tudo. Começa com o teu parceiro. Palavras são mantras, e tem palavras que relacionamentos matam o relacionamento. Então, eu quero saber agora, eu perguntei... E aqui, o mais bacana, ó, Bruno, não posso deixar de falar. Pode Nós falar, temos minha aqui, rainha do Nilo. Querido, nós temos aqui um plano de ação para resgatar um relacionamento em 21 dias. Olha aí. Ou você resgata um relacionamento, ou você toma consciência de que encerrou. Obrigado. Encerrou o relacionamento de verdade. E aí você vira a página e vai pro próximo round. Então, agora que nós já fizemos essa introduction, né, eu quero saber por que você quis escrever esse assunto. Porque para mim, eu era como a maioria das mulheres. Foi criada literalmente para ser o quê? Uma boa esposa. Você acha que... Fui criada para ter um protocolo. Como que você fala que você foi criada? O que na sua criação, só pra gente que tá de fora tentar entender, eu sei que tem gente que pegou na hora, mas para um homem, o que aconteceu na sua infância e adolescência pra você dizer isso? Porque... É uma questão, acho que meio cultural, vou te dizer. Porque quando nasce uma mulher, já nasce todo um rótulo por volta dela. Um protocolo. Totalmente cheio de protocolos, o que pode, o que ela não pode, o que é permitido, o que é bonito, o que não é legal, como que ela deveria ser, se portar, falar, sentar. Completamente diferente dos homens. Você quer dizer que tudo isso é feito, grande parte disso é feito para envelopar uma mulher para um homem. Exatamente, para você atrair um bom casamento. Ou seja, não é feito para a mulher brilhar. Não. É para a mulher ser a parceira ideal para alguém. Mas alguém se identifica com isso que a Aline está falando? Me dá alguns exemplos de coisas que você lembra na sua infância e adolescência e que o teu olhar como terapeuta hoje fala, nossa, cara, olha como que eu aprendi. Filha, você tem que aprender a cozinhar, fazer arroz, você tem que aprender a limpar a tua casa. Certo. Você precisa saber se sentar bonitinha, saber ter postura. Filha, quando eu tive meu primeiro namorado, eu não tive muitos namorados. Eu estou entre os meus 50 anos, eu sou da velha guarda aqui. Então, eu lembro que quando meu primeiro namorado, em que eu perdi minha virgindade, e a minha mãe descobriu a cartela de pílulas, ela me disse, ele não vai mais querer casar contigo. Vocês estão me entendendo a seriedade disso? Isso é muito sério.
É sério demais. Aquilo me Quando calou sua mãe fundo. descobriu que você estava transando, como dizia o Mauro, aproveitando a encarnação, aí ela achou que daí acabou. Porque você tinha transado com Exatamente. ele e ele não ia mais querer. Quando eu casei, porque Bruno é meu segundo esposo, para quem não sabe. Meu primeiro esposo, quando eu casei, de véu e grinalda, tudo bonitinho, conforme a regra. Tudo bonitinho. Aham. Eu ouvi. Isso não faz tanto tempo atrás, gente. Filha, agora tu esquece um pouco de ti, vai cuidar do teu marido, tu vai cuidar da tua casa, tu vai cuidar do teu casamento. E foi assim que sua mãe e seus familiares aprenderam, né? E foi assim que eles aprenderam, Nossa, replicaram, isso me dá e uma foi dor de assim. estômago, sabia? Me dá um... E foi assim que meu Nossa. casamento acabou, né? Porque Foi o que acontece quando uma pessoa se dedica... Inclusive, eu falo isso dentro do Se livro, na anula. geometria do amor, tá? Que se essa geometria não tá bem balanceada, acabou. E num caso como esse, ela não tá balanceada. Tu tá totalmente voltada a cuidar do teu outro, do outro, o outro, vive a vida do outro. Você deixa de ser você mesmo. E o que motivou a fazer uma pessoa estar numa relação contigo era você que deixou de existir. Nossa. Acabou, não tem por que mais ter essa relação. Espera aí que isso daí precisa de assimilação. Eu era uma pessoa. Essa pessoa que eu era atraiu uma outra pessoa. Exato. Aí, para eu me manter com essa pessoa, eu começo a fazer tudo que ela quer e deixo de ser eu. Eu me Quando torno eu deixo um mini de ser você. quando eu deixo de ser eu passo a perder minha identidade. A minha identidade é o que tinha feito o outro gostar de mim. Como eu não sou mais eu, ele para de gostar de mim ou me larga. Exatamente. Nossa, viu, embaixador? O papo é sério aqui hoje. O papo é profundo. Gente profunda, como diz a Paty. Entendi. Então é isso que eu ia perguntar. Qual, na tua opinião, acho que você já acabou de responder, qual é o maior problema hoje no relacionamento a dois? Ou quais os maiores? Tem alguns Os erros. maiores erros que as pessoas cometem. Tem alguns erros. Até dá uma espiadinha enquanto eu vou respondendo isso aqui. Tem vários erros aqui cabeludos que a gente comete. Ah, tu quer que eu leia o teu livro, Tá? entendi. Claro, e a pessoa, se quiser não é aprofundar, para ela as sabe pessoas mais. falar. Tem muita coisa. Não, vamos lá, Não fala é alguns. não é uma única coisa Bom, apenas, um não. primeiro é você deixar de ser você e viver Se anular. Tá. Se anular como pessoa Ok. é um dos principais equívocos que uma pessoa comete dentro de um relacionamento. Quando ela começa a viver para o outro e faz tudo pelo outro. Essa é uma coisa. Outro grande erro que desbalanceia essa geometria aí do amor é você viver só por você, para você, não te preocupando com a relação. Certo. E aí o terceiro erro, que para mim seria um grande erro, é você não cuidar da relação em si. Então vamos lá. Primeiro, só cuido do outro, não me priorizo, eu me anulo. Exatamente. Vou viver só o outro. Vou ver só Número o outro, 2. a família do outro. Egoísmo, só vivo o meu, o outro que se lasque. Ali entra a família da pessoa que vem também trazendo uma influência. E o terceiro é você não tratar da relação como uma entidade. E não cuidar dela. Tá, mas ter aí, tempo para ela, me se diz, dedicar para ela. Cuidar de si, cuidar do outro, fica bem claro. Cuidar da relação seria o quê? Ter momentos a dois. Estimular isso. Exato. Ter um momento onde você traga a novidade, vai passear com a parceira ou parceiro. Certo. Você cria algo novo para Claro. poder trazer esse Novas estímulo. rotinas, novas E novas coisas, rotinas. tá. Isso, as pessoas acabam Novos muito desafios. trazendo essa visão somente para um ponto da relação, que é Sexual. sexo. Uhum. É Tem que muito. apimentar a relação. Apimentar uma relação não se traduz a melhorar uma relação sexual. Porque às vezes a relação sexual do casal já está ótima, mas o entorno caiu na rotina. Eu acho que esse lance de você continuar sentindo orgulho e admiração pela outra pessoa é fundamental. Então, às vezes, a pessoa acha que para ela mudar a relação, colocar uma pimenta na relação, ela precisa pensar em alguma fantasia erótica, enquanto que se ela se superar, ela buscar desafios, ela fizer coisa que mostra para o parceiro que ela está no jogo, que ela está evoluindo, eu acho que isso tem um efeito poderoso, né? Tem. E quando a gente está falando de sexualidade, tem aqui um dos maiores mitos relacionados a esse tema. E aí agora eu vou pedir a permissão, mas eu vou olhar na câmera porque eu vou falar Claro para que as sim, mulheres. você está aqui no para ar, as é seu. mulheres. Mulheres, quem de vocês aqui já ouviu, até homens podem ter escutado isso, Certo. né? Que a mulher tem que ser uma puta na cama e uma dama na sociedade. Eu já, mas não é assim não, embaixador? Não? Não tem que ser assim, não. Só tô colocando... Ok? E assim, ó, eu tava até a abertura Como do assim? livro, uma das coisas que eu relato aqui é eu estar no meio de um grupo de amigos e as mulheres, né, as reunidas, porque os homens ficam de um lado, as mulheres ficam do outro, né? Uhum. E aí começa aquela conversa de que a algum momento ela vem.
de estar fazendo cursinho pra mulherada aprender, pra vender sedução. comprar lingerie, aquele negócio de que tem que seduzir, porque tem que prender o cara na cama. Tu prende o cara na cama. É ali que é a chave do negócio. Nem se Algumas conversa, vezes não até se que dá pra respeita. dizer que é, mas não se mantém, eu não sei, né? Aí outros 500, mas não, vamos deixar nos pormenores aqui o negócio. Certo. Mas o fato é que quando você se coloca num lugar de responsabilidade sua, de realmente bancar um relacionamento você sozinha através do sexo, você não tá mais fazendo isso por você. Você tá fazendo isso por o outro, de novo, tu tá te anulando como pessoa. E é nesse momento em que algo que é gostoso deixa de se tornar gostoso. Tá, eu quero entender o lance de que então é errado a mulher ser uma dama na sociedade, uma... Não, a mulher tem Uma que ser puta o na que cama. ela quiser ser. Ah. Ela tem que ser como ela quiser ser e ponto final. Ela tem Não que ter tem esse prazer, rótulo. não tem esse rótulo. Tá bom, dona Mulheres, Aline, explica. viva a liberdade, né? Você pode ser o que você quiser ser. E ponto. E isso que você quer ser tem que combinar com que o outro também... Aí entra os você tá cuidando acordos da do relação. relacionamento. Porque se isso que você quiser ser é o foda-se e não liga pro outro, no que a Aline chama de geometria sagrada, eu vou só pro eu e vou esquecer do outro. Se eu for ser o que o outro quer que eu seja, eu vou só o outro, vou esquecer de mim. Então tem que ser a liberdade dentro daquele acordo que você tem no casamento. Se você quer ter sempre um relacionamento saudável, uma das coisas é você ter novidades dentro deste relacionamento. Então, vai sair com os teus amigos, com as tuas amigas. É agora que vai ter um monte de, acho que marido, assim, recorte, fazendo um print. Ó, é a Aline que falou isso lá com o Bruno. É pra sair com os meus amigos. É pra sair mesmo. Mulherada, é pra resgatar as amizades mesmo. É pra fazer outras coisas diferentes do casal, mas ter momentos também para o casal. Porque essas novidades, esse renovar-se junto dos amigos, quando você volta para a tua relação, é como se tivesse esparecido, é como se você tivesse saído mesmo. Certo. Isso traz novos ares para dentro da relação e rejuvenesce o relacionamento que se mantém cada vez melhor conforme ele vai amadurecendo. Tá, pergunta. Quando eu sei que é a hora certa de separar ou investir num relacionamento? Relacionamento 2 é uma via dupla. Tô casado. Quem tá casado aí não precisa se pronunciar para não dar briga já se o marido ou a esposa tá vendo. Mas Há tem muita quanto gente que tá tempo? aqui, que tá naquele casamento que, putz, fica toda hora pensando por que eu tô aqui, mas não tem coragem de sair. Então, uma pergunta que é uma pergunta frequente. Quando eu sei que é hora de investir, ceder, arrumar, mexer, mudar, ou quando eu sei que é hora de sair fora de um relacionamento? Em primeiro lugar, quando você está dentro de um relacionamento, e normalmente ele é longo, quem está nos assistindo, há quantos anos você já está nesse relacionamento? Quanto mais tempo você está dentro de um relacionamento, mais ele tende a se amornar. Se não houver um empenho do casal de quebrar a rotina, de trazer novidades, de cultivar a admiração um do outro, do elogio, que é uma coisa que vai minguando dentro de um relacionamento, que, pelo amor de Deus, uma das coisas mais equivocadas é você estar no meio de um grupo de amigos e tu tá falando do teu parceiro para quem tá ali contigo. Isso não se faz. Ridículo. É uma das coisas que eu faço aqui. A crítica acaba com o relacionamento. É, ficar falando mal o padre fala isso, hein? No casamento. Você ficar falando mal da sua esposa para sua mãe, você acaba com a sua esposa perante sua mãe. Você ficar falando bem tudo bem, falar mal de um pro outro, a pior coisa que tem. Chega em casa, a filha quer falar para a mãe, o Gilcinho não dá, mãe, ele é muito chato. A mãe já sogra, no caso do Gilcinho, já vira aquele obsessor do Gilcinho e já vão contaminando o relacionamento. Isso é uma das piores coisas que tem. Quando é a hora de acabar um relacionamento, de uma maneira simples, reta e direta, é quando não existe mais parceria dentro dessa relação. É quando lá dentro só tem o esforço de um dos lados para manter a relação ok, manter ela bem. Se do outro lado não tem esse esforço, acabou. Não pode ser só um mau momento? Daí é que Porque entra... as pessoas oscilam, né? Claro, mas o que eu tô falando não é isso. Isso não se toma uma decisão de se separar Uma da regra, noite pro dia. Não é uma regra dura. Não, e não é da noite pro dia. É um somatório de pequenas coisas. Infelizmente ou felizmente, agora depende como você vai enxergar isso, normalmente a mulher é quem busca mais a terapia para poder resgatar o relacionamento a dois. O homem não. Não, porque o homem já é perfeito, né? Ele não É o homem. precisa... Brabo isso, né? Depois a gente se conversa em casa. Tô brincando, a gente sabe que a gente tá de boa, tá?
Mas o fato é que muitas vezes Tô o brincando homem, mesmo, gente, é piada. o homem às vezes precisa perder a mulher para depois ele vir para uma busca de uma compreensão maior de o que está Aline, acontecendo. Todas as vezes que um homem separava, que eu via, ele só separava se ele já tinha outra mulher, tudo certinho. Olha aí que loucura. E eu atendi muitos homens que queriam separar e ele, tô separando porque eu já tô... Ele já separava tendo já outra pessoa. Eu não vou dizer que é 100% dos casos, mas olha, de cada 10, uns 8. O homem tem muito esse perfil. E por que ele tem esse perfil? E onde está o grande equívoco dentro desse E a mulher, perfil? ela faz de tudo para não separar, mesmo que ela esteja lascada. Ela até pode arrumar um amante, ela pode fazer tudo errado, mas ela não separa. Porque por mais que a verdade daquele casamento acabou, ela não pode desmanchar o ninho. Então tem esses dois perfis. Um Sim. separa rapidinho, se outro der o que ele já tem, um pouquinho melhor. Exatamente. E o outro pode fazer tudo errado, mas não separa porque não pode acabar com aquele laço. Qual é o perigo de você emendar uma relação com a outra? É o que as pessoas mais fazem. É você não entender por que se encerrou uma relação, o real motivo, o aprendizado que está ali oculto, e aí você já atrai uma pessoa muito parecida e você vai repetir as mesmas coisas com ela. Enquanto, eu não tenho sorte no amor, eu sou dedo podre no amor. Tá emendando uma relação na outra, não parando para entender o aprendizado oculto naquilo. Ponto. No momento que tu entendeu o aprendizado daquilo, captou se tem vidas passadas, foi dar uma olhada lá nos signos no mapa astrológico dela, foi dar uma olhada mais a fundo nisso dali, viu qual é a sua parcela de contribuição para o encerramento desse ciclo naquele relacionamento, porque ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Quando existe um encerramento de uma relação, os dois lados estão perdendo. Só que às vezes não é isso que acontece, que as pessoas encaram. Me perdeu, azar é teu. Não. Como que você contribuiu para que esse relacionamento chegasse ao fim hoje? Como que você que tem contribuído hoje para que esse relacionamento tivesse sucesso já há 10 anos, 15 anos, 20 anos juntos? O que você tem feito a respeito disso daí? Então, esses são pontos que a maioria das pessoas não querem refletir. E aí elas acabam colocando culpa no destino, nos astros, em qualquer coisa. E às vezes até tem realmente um motivo, onde, como eu trabalho no consultório, eu vejo às vezes as mulheres, no caso, honrando os antepassados que não foram felizes nos relacionamentos a dois, e aí parece que elas não podem ser felizes nessa vida atual também. Então elas se boicotam. Quando a coisa está ficando boa, elas saem fora, elas não sabem explicar, elas têm que simplesmente encerrar aquele relacionamento. Então isso está muito colocado aqui dentro do livro, para que é realmente uma jornada. Aline, mas tem uma pergunta que eu queria te fazer. Por que as pessoas namoram, se juntam com pessoas erradas? Por que elas casam com trastes? Seja homem, seja mulher, porque a coisa que mais tem é a pessoa que namora, casa e vê que a pessoa não presta. Seja homem, seja mulher. Por que tem tanto Normalmente disso? tem alguém ali... Qual que é o manual para melhorar isso, para evitar isso, sabe? Normalmente, alguém que entra numa relação assim, seguidamente, não é só no relacionamento a dois que isso se mostra, tá? Isso se mostra em outras áreas também, Sociedade, que é por a exemplo. síndrome do salvador. Que significa? Eu tenho que salvar alguém dos problemas delas. Eu sou a mãe daquela pessoa. Eu cuido dela. Isso é a mais redundante prova de falta de amor que ela tem por ela mesma, ou seja, se anulando como pessoa para viver o outro, porque ela não se acha importante, ela faz as coisas para os outros, para aprovarem ela, para endossarem que ela é importante e assim ela está bem. Você quer dizer que a pessoa não namora, não casa por amor, mas namora ou casa por carência. Exatamente. E aí ela se sente importante na vida do outro. E é isso que eu entendi? Quando você começa a querer muito... A minha pergunta é, pessoal, o seguinte: por que os relacionamentos dão tão errados? Um dos motivos é esse. Que é porque você está simplesmente se anulando. Você não se acha importante sozinha como pessoa. Então, nesse momento, você assume um papel de sou a cuidadora. Tá, Eu então para um cuido do relacionamento outro. dar certo, eu não posso cuidar do outro, é isso? Tem que cuidar na medida certa, sem esquecer de si. Na balança, normalmente, essas pessoas estão devendo para si. Eu estou fazendo pergunta porque quero que vocês me ajudem e façam pergunta. Então, uma pessoa que toma um relacionamento e faz desse relacionamento a necessidade de cuidar, isso está errado. Tá, porque ela está saindo do lugar dela. Então não é para cuidar. 100% não. Então como que é? A minha pergunta é, por que os relacionamentos dão tão errados? Se nós fôssemos fazer uma divisão, tá? Divisão, que seria o eu,
Relacionamento é composto de eu, você e uma terceira entidade, que seria a relação. Ok? Então, se a gente fosse dividir 100% por isso, daria o quê? 33,333% eu preciso estar de olho em mim. 33,333% tá de olho no meu parceiro, sim. Tá. E 33,333% parceiro da união dessa relação, que é a relação. Essa seria uma equação equilibrada. Normalmente, a gente não vê as pessoas fazendo isso. Então elas procuram um relacionamento para suprir um vazio que elas têm dentro dela, de não serem amadas por si mesmas, elas procuram um no outro. bingo. Então o relacionamento dá errado quando eu procuro o relacionamento apenas para sanar um vazio. Exato. Quando o meu propósito é sanar um vazio, eu não estou me tratando. Eu estou sugando o outro. Exatamente. Enquanto ainda tem um equilíbrio, eu sugo o outro, ele me suga, o relacionamento dá certo. Isso. Mas em algum momento que um dos dois desperta, acaba. Acaba. Que é um aprendizado do grupo dos viciados, que aí justamente atrai a relação do grupo dos viciados, dos acordos espirituais, que é justamente o alicerce, é aprender a se amar. Você tem que fazer um pequeno parênteses, porque eu não posso garantir que todo mundo sabe o que é acordos espirituais e quais são os grupos. Então, vamos lá. Primeira coisa, acordos Cada espirituais. episódio tem gente diferente que vem. O pessoal deve. Vamos deixar o card aqui, alguma coisinha Claro, daquele cita aqui podcast, o último mas podcast, enfim. Claro. Rapidamente, acordo espiritual é o que você combinou fazer nessa vida antes de nascer. Qual é o teu propósito? O que você veio se melhorar? Tá? E para isso existem 4 grupos de acordos espirituais. Cada um deles tem um tema sobre algo que precisa ser resolvido. Um deles, os viciados, fala sobre você aprender a se amar. Então, quando você veio aprender a se amar, você acaba externando, atraindo pessoas com esse mesmo propósito. Então, ali entre os vícios. Nossa, ontem mesmo eu estava atendendo uma pessoa e essa pessoa me falou que ela entrou dentro de um relacionamento e a pessoa tinha problemas com drogas. O que aconteceu? Ela começou a se drogar. Nossa. 2 pessoas do mesmo acordo espiritual, dos viciados, que precisam aprender a se amar. Porque todo vício é uma prova irrefutável de que a pessoa não se ama. Todo vício é uma forma irrefutável Uma prova. de não se... Uma prova. É uma prova de que a pessoa não se ama de verdade. Explica melhor, por favor. Por quê? Porque uma pessoa que se ama não faz mal para si. Tá. Ponto. Se tu tá fazendo uma coisa que faz mal para você, você entra na categoria dos viciados. Porque se tu te ama, tu te cuida, tu te respeita, tu te valoriza. E quando tu te respeita, te aceita, te valoriza, você passa a atrair pessoas que também te aceitem, te respeitem, te valorizem. Por quê? Porque é um eco, essa energia que a gente emana para as pessoas ao nosso redor. Quando você muda a tua postura, quando você olha para a pessoa olho no olho, ela já passa a realmente se comportar de forma diferente contigo. Quer melhorar a tua vida? Começa mudando a tua postura. Caminhando, peito aberto, olhando nos olhos, cumprimentando as pessoas, você vai ver as pessoas ficando desconcertadas com o teu bom dia. É surpreendente isso daí. E isso é uma prova de que você está de peito aberto para a vida. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meus alunos. Vida, pode mandar. Eu estou dizendo sim. E para isso tem que receber de peito aberto. Eu não sei, eu acho que se o ser humano parar e prestar atenção, ele precisa entender que ele só poderia entrar num relacionamento quando fizesse muita terapia, porque a chance de eu transferir para o outro aquilo que eu deveria curar e aí fazer dos relacionamentos um inferno é terrível. Então você busca no outro aquilo que você não tem em você, aí fica pesado, né? Por isso que normalmente os primeiros relacionamentos, Bruno, são muito kármicos. Tá, agora você tem que explicar um pouco. Vamos entrar numa outra área agora. Você tem que entender o seguinte, nem todo mundo aqui é sua aluna, faz curso com você, tem muita gente que está te conhecendo pela primeira vez. Você tem que explicar tudo que a gente fala aqui no Luz Podcast, tem que explicar do zero. O que é relacionamento kármico e por que os primeiros relacionamentos da vida de uma pessoa são kármicos. O que é karma? Karma, em outras palavras, significa toda ação que gera uma reação. Ok? Se eu tirar esse livro no Bruno, eu acho que ele vai... Não sei o que ele vai fazer. Mas ele não vai gostar. É uma reação ao que você está fazendo. Então, normalmente, você tem que entender que se a morte não é o fim, a infância não é o começo. A nossa personalidade aqui, portanto, ela não foi criada aqui. Ela está sendo revelada aqui.
E os relacionamentos servem ao propósito de revelar o que você está trazendo dentro de você para curar. Por isso que Deus não une pessoas e sim propósitos. Tudo bem até aqui? Então, se existe um propósito de você aprender a se amar, você pode entrar em várias furadas, entre aspas, de relacionamentos, porque são relacionamentos educativos que começam a fazer você despertar para você, ei, eu não quero isso mais para minha vida, não mereço mais isso para minha vida e vou entrar numa busca de autoconhecimento para poder realmente me bastar sozinha. O que é se bastar sozinha? Se empoderar, melhorar sua autoestima, descobrir seu propósito de vida. Então, o que acontece? Como nós estamos vindo numa cultura onde não se fala sobre isso abertamente desde que a gente é criança, desde que se é pequenininho, porque você já parou para pensar, eu sou mestre em educação, você já parou para pensar como seria se a gente aprendesse isso na escola? É outra vida, seriam outras pessoas. Mas o fato é que a maioria das pessoas não ouviu falar sobre isso, está ouvindo pela primeira vez agora na adulta, fase adulta. Quem está ouvindo pela primeira vez isso agora, até coloca para a gente aqui embaixo, que eu quero ter um parâmetro para a gente saber. Embora que o pessoal nos acesse já é um público mais esclarecido. Mas, enfim. Então, o fato é que, você não sabendo, você tem maior probabilidade de acontecer o quê? Cair em erros. Repetir padrões do teu passado, que tu tá hoje aqui tentando se recuperar, melhorar. E é por isso que, quando a gente não sabe, a gente é ignorante, a gente ignora aquilo, a gente tende a sofrer muito mais. A partir do instante que você desperta, que você tem clareza, que chega um livro como esse na tua mão, um podcast como esse na tua mão, você faz um curso nessa área, as pessoas certas começam a aparecer para você, você começa a enxergar aquela situação, aquele relacionamento com outros olhos. É como se você estivesse ajustando as lentes dos teus óculos para enxergar com maior clareza, vai limpar eles. Então, quando você tem enfim, a oportunidade de enxergar com clareza, aquele relacionamento que era kármico deixa de existir, ou ele passa a se transformar, e aí ele muda, porque às vezes a relação, ela tem às vezes seus baques tão fortes, mas o casal se reinventa porque existe amor entre eles, e eles seguem junto, ou encerra-se um ciclo poderoso, e aí aparece um grande parceiro de jornada de vida, que eu atribuo, nesse caso, ao seu Bruno José Gimenez na minha. Nossa, agora eu tô tentando ficar formal. Muito obrigado, dona Aline Elisângela Schultz. Não, mas eu falo isso porque tantas cacas que eu vivi em relacionamentos antes dele. Ei, nós somos abençoados, né? Você falou tantas cacas, mas você teve poucos namorados, né? Você falou. Mas não significa que eu não posso ter feito muita caca com a mesma pessoa. Ah, certo. Mas aí no meu caso é uma coisa, eu e a Aline somos resolvidos. Eu já, como diz aquela mulher, aquela música do Martim da Vila, você sabe qual que é, né? Já tive mulheres. É, o Bruno é mais experiente. Eu sou mais vivido, eu sou do interior de São Paulo, eu ia em rodeio, né? Ai, meu Deus. Eu sou um rapaz latino-americano sempre. Como é que foi que tu me falou, amor? Eu tenho um passado. Eu tenho um passado. Mas assim, é uma coisa boa que eu curti bem a minha vida. Agora, Aline, você sabe, né? Que comparar o que eu fazia na minha época de até meus 23 anos, que foi onde eu fervi muito, e perto do que se faz hoje em dia, não é nada, né? Não é nada. Hoje em dia, o que a gente chamava de aprontar hoje é ridículo. Então, assim, mas deixa eu te falar, para mim, eu tenho a certeza absoluta que todos os relacionamentos que eu vivi, não posso dizer, desrespeitar as pessoas que eu tive contato e que eu experienciei, que eu aprendi, tudo, não posso respeitar, mas eu tenho a plena convicção que cada relacionamento que eu vivi era, de certa forma, um manancial para tratar dores emocionais. Eu não tinha essa clareza que não era o outro que tinha que me curar. Todos os relacionamentos que eu tive, eu quis que aquele ser me curasse. Hoje eu tenho a clareza. Cada namorada que eu tive, que eu namorei também várias vezes, né? Não foi só festa, eu namorava, eu sempre gostei de namorar sério. Mas eu tenho a certeza absoluta, a gente precisa se concentrar para fazer um bom programa, né? Eu tenho certeza absoluta que sempre foi muito isso. Ou seja, imagina a pessoa que está nos vendo aqui agora, e ela vê que ela tá só com o boy dela ou com a menininha dela só por carência. Tipo, eu namoro porque eu não gosto de ficar sozinho. Eu namoro porque eu tenho ciúmes. Nunca namora porque eu aprecio, porque a pessoa não sabe nem por que ela namora, Aline. Então, para que uma pessoa tem que procurar outra? A gente nasceu porque a maior parte das pessoas, perdão, Dama de Faustão, que a maior parte das pessoas nem entende, não é assim. Relacionamento é uma coisa tão mais séria. O segredo para dar certo
é tão mais sério, profundo, era para ser simples, né? Não é porque você se encaixa num lugar que aquele é o teu lugar. Tá, então, o que eu devo ter no relacionamento? Então, devo buscar o quê? Não é para buscar nada no Qual outro? é a base do sucesso no amor? Qual é o alicerce principal de um relacionamento no amor? Eu acho que é equilíbrio. É você estar bem. Tá. Então, se eu busco o outro porque eu estou mal, é sempre que vai dar errado. Exatamente. Ou seja, o outro não é remédio. Não. Mário Quintana tem uma frase que mais ou menos diz assim: solta os gaviões, vai você cuidar do teu jardim. Cuide você do seu jardim, porque os gaviões, as borboletas virão até você. É, as borboletas. Tá? Eu acrescento sempre alguns Não, a mais. jardim cuide do seu jardim que as borboletas virão. Exato. Ou como dizia Vitor e Léo, as borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Ele tá ficando ruda, paca. Ou seja, em alemão significa rosado. Enfim, toda vez que você estiver mal e você quiser entrar num relacionamento, você vai se dar mal. Toda vez que você estiver muito bem, brilhando, feliz, tu vai estar com uma energia tão poderosa que o teu ponto de atração vai atrair a pessoa se essa pessoa acerta para você, estiver do outro lado do mundo, ela vai vir, ela vai encontrar você. Você não vai buscar uma pessoa, você vai ser encontrada por esta pessoa. E o segredo está em você estar bem. Você não precisa de ninguém para você ser inteiro. Você não precisa de ninguém para você ser inteiro. No momento em que você está inteiro... Não tem tampa de panela. Não existe. É a maior mentira, o maior mito. Concordo. Que criaram e a gente até hoje propaga no Dia dos Namorados. Minha tampa da panela, meu pé do pé direito do pé esquerdo, sei lá. O quê? É mentira isso. É mentira. Tá? Porque você pode ser lá um gomo de uma mexerica, de uma bergamota, como te diz aqui, e querer se encaixar no meio de um alho. Nunca experimentei alho e mexerica. Vamos lá. Não é porque tu pode te encaixar ali que tem um formato parecido, que ali é o teu lugar. Então, qual é o teu lugar? Quem é você de verdade? Do que você gosta? Do que você não gosta? O que você tem como negociável? Você tem essa clareza? Enquanto você não tiver essa clareza, não entre num relacionamento. Ajustar um relacionamento que já está em andamento depois que você desperta é mais delicado. Mas é possível, se houver amor, se houver paciência. Porque normalmente o que acontece? As pessoas estão num relacionamento assim, ó, em vez de elas estarem andando lado a lado, e aí um sucumbe, e aí o outro vai lá e ajuda ele, elas estão assim, ó, se possuindo literalmente. E o desafio é você tá empurrando, você tá trilhando o seu caminho, e aí quando um começa a ficar para trás, você ajudar o outro a seguir em frente, mas é no lugar dele, não do teu lugar, do que tu acha que é o lugar para ele. Maior equívoco, maior desequilíbrio numa lei sistêmica do dar e receber nos relacionamentos é tu depositar expectativas sobre o outro, achando que ele tem que ser algo que tu acha que é o certo para ele. Isso sufoca. Isso é um peso, isso é um fardo. E muitos relacionamentos acabam só por causa desse detalhe. Meu Deus, eu tenho tantas perguntas, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras. Seguinte. E agora vamos falar de um assunto delicado. Bem interessante. Vocês estão percebendo que o segredo de um bom relacionamento é você não usar o relacionamento como remédio. Como uma muleta. Não pode. Você tem que melhorar aquilo que você está buscando no outro. Então, se você é ciumento, você tem que melhorar os seus ciúmes e não querer controlar sua esposa ou marido. Exatamente. Se você é medroso, você não tem que exigir que seu namorado ou marido esteja com você, com a mãozinha dada, fazendo tudo. Não, você tem que melhorar o seu medo. Porque é isso que destrói relacionamento. Exatamente. Inclusive, o James Redfield chama isso de vício de relacionamento. Quero te perguntar uma coisa. Como que fica... Já notei tanta coisa disso que você falou, já fui até para o computador, mas como é que fica a relação da sogra? Como é que é isso? Como que a sogra pode estragar o relacionamento da gente? Vamos já dar duas situações hipotéticas, tá? Situação número 1. A sogra se mete muito. Okay. Vamos para essa. De que maneira lidar com a sogra que se mete muito? Quem tem aí a sogra que se mete demais, comenta. Vamos lá. Fica dizendo o que tem que fazer, fica entrando na vida do casal. Como que funciona isso para você? Primeira coisa, quando você se casa com alguém,
A partir daquele momento, a tua família se torna essa pessoa. E os Se que torna viram quem? Se torna com quem se casou. no caso, o Bruno, que é meu marido, tá? Certo, a sua família é com quem você casou. Exatamente. E a partir daquele instante, Tá. os que vieram antes de você se tornam teus parentes. Então, isso é importante que o casal saiba. A minha Isso. mãe, meu pai, meus irmãos viraram meus parentes. Viraram e eu parentes. e tu, Isso somos significa casados, que somos você família. vai ignorar eles, que não vai ajudar Tá. eles? Não. É completamente diferente, tá? Não mistura isso dali que a gente está falando. É um tema delicado, então pode ser que dê um baque na tua cabeça. Mas o fato é que, no momento que você decidiu estar com alguém, você está construindo sistemicamente uma nova família, um novo núcleo familiar, que é vocês. A partir desse momento, os que estão vindo antes de vocês se tornam teus parentes. E essa visão é que a maioria das pessoas não tem. E por não ter, é que começa a dar uma série de confusões. Ok? Então, primeira coisa, se você está muito focado em olhar só para si, você vai estar preso aos teus parentes, teus pais, teus irmãos, e vai priorizar eles sobre a relação. Se o teu esposo está muito preso na relação da família dele, vai fazer a mesma coisa na relação. Quem sofre é o terceiro ponto, que é o relacionamento. Porque o relacionamento fortalecido, os dois, torna natural o dar limites, o querer o espaço do casal para as duas famílias. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui no YouTube sobre isso. Você tem noção que as pessoas não pensam nada disso? Elas Não. acham que a sogra e o sogro tem que estar junto, que Não. o geral, que o normal, que o mainstream, como se fala, é que, ao contrário, que família tem que estar todo mundo junto. Você tem noção que isso que você está falando, tem gente que concorda total e tem gente que deve estar meio apavorado com o que você está falando, né? Sim, com certeza. E aí, quando você entra numa relação, e aí, por exemplo, se você vai se relacionar com um canceriano, que é o signo da família do zodíaco, você tem que entender que a família dele vai querer vir junto na relação. E aí, ou você entende isso e negocia bem, ou você não vai conseguir sustentar uma relação. Em compensação, se você vai se casar com um capricorniano, o capricorniano vai trazer trabalho para dentro da tua casa. Você tem que saber que isso está presente. Por isso, olha o quanto a astrologia ela entra como um decodificador da pessoa com quem você está querendo se relacionar. Por isso que a astrologia está dentro deste livro também. Para você poder entender o que você pode esperar do outro, o que não pode esperar do outro. E aí a negociação, esse alinhamento de expectativas dentro de uma relação é fundamental. Porque o que acontece? Hierarquicamente, quem veio antes de nós é maior do que nós, falando isso por uma visão sistêmica. Então, eu não devo, em nenhum momento, atacar quem veio antes do meu marido, sendo que se não fosse por essa pessoa que veio antes do meu marido, ele não estaria aqui. Não, é um dos maiores problemas que isso gera. Quem tem que dar o limite é o marido. Quem tem que dar o limite para minha família? Sou eu. No momento que ele começa a criticar minha mãe, sendo que é por causa da minha mãe e do meu pai que eu estou aqui, que ele diz ser o amor da vida dele, tô zoando, saiu tudo do lugar, saiu da hierarquia. Não há respeito pelo quem vem antes. E eu gosto muito de uma expressão sistêmica que diz respeito sistêmico. O que é respeitar sistemicamente falando? O quê? Eu respeito a tua opinião, mas eu não preciso concordar com ela. Eu não preciso repetir ela na minha vida. Eu entendo que com o que tu tinha, tu fez o melhor, com o que tu sabia, tu tomou decisões baseadas nisso. Eu respeito isso. Mas eu escolho fazer diferente daqui para frente. E fazer diferente não é nem pior e nem melhor, é só diferente. Essa clareza a gente tem que ter. Porque senão a gente fica preso a esses antepassados, que podem ser os nossos pais, que esperavam algo da gente, a gente quer dar conta daquilo, só que o teu coração está gritando para ir numa nova direção. E aí é que entra muita gente infeliz dentro dos relacionamentos, que estão ainda dentro de um relacionamento a dois com aquela pessoa, porque o pai gosta daquela pessoa, a mãe gosta daquela pessoa. Existe uma tradição naquela cidade de que aquela é uma boa pessoa para tua filha. Tem um jogo de poder, de ego envolvido ali. E se tu não tá atento a isso, o casal, ele não tá afinado, os dois, você sucumbe. Você sucumbe e se mantém anos e anos buscando válvulas de escape para ser feliz, bebida, às vezes a traição.
se enfurnar no trabalho, não estar em casa, querer ser mãe, achar que o filho vai segurar o casamento. Enfim, são coisas que a gente usa para poder ok, agora tá legal. Aí o filho cresce, vai embora, volta tudo como estava antes. A pessoa desviou completamente o foco da atenção dela, de novo para o relacionamento, e aí começa a ser escancarado isso. E o vazio vem com tudo. E ele tem prazo de validade. Então, como dar limite para a sogra coral? Conversando com o marido, comprando alinhamento uma de cama expectativa. redonda para ela dormir enroladinha. É isso, Marcelo? Fala aí. Conversa com o marido. É com o marido. Ah, não vai dar limite você. É o marido. Fulano. Mozão. Por isso aqui dentro tem como a comunicação. Mozão, comprei essa caminha redonda que você dá lá para sua mãe. Primeira coisa, tá? Vamos começar por bem beabá? Aham. Número 1. Vou parar de brincar, né? Senão vai dar problema para mim. Sogrinha, amo a senhora, viu? Não é da senhora que eu tô falando, não, viu? A gente não pode falar de sogras, né? A minha sogra também, ela é um amor. Amo ela demais. Isso Inclusive, o nome delas são mesmo, né? O segredo é Vera. você morar bem longe, viu, gente? Daí é difícil ir, daí a sogra do lado A e do lado B vai 1, 2 vezes por ano só. É aquela saudade, a gente... É verdade. Tem saudade, gosta, é muito bom. Primeira coisa, isso a gente tá falando aqui em relação à família, a sogra, mas isso pode ser usado para qualquer situação. Adapta aí para qualquer situação. Primeira coisa, aconteceu algo e mexeu contigo. Opa, para tudo, porque ali tem algo para você aprender. Entenda que você não está sentindo isso porque a tua sogra falou aquilo. Você está sentindo isso porque a tua sogra, com aquela situação, aflorou, fez o favor, olha a palavra que eu usei, o favor de revelar que você tinha raiva dentro de você, que você não sabe dizer não, que você não sabe dar limites e etc. Por aí vai embora. Então, mexeu contigo, fez você ferver o sangue por dentro ou ficar triste, ir para um canto chorar, não sabe lidar com isso, vai buscar ajuda. Vai buscar terapia. Ok? Vai buscar a terapia e entender primeiro em você o que isso está querendo revelar. Trabalhou isso contigo? Tu entendeu? Provavelmente tu não nem precisava conversar com teu marido. Esse é o primeiro ponto, tá? Se ainda continua, você está num processo, por exemplo, de aprender a se empoderar, você vai o próximo passo de empoderamento é você sentar e conversar com teu marido sobre tal situação que não tá legal. Aqui eu ensino como fazer isso, ok? E a partir desse instante que você, junto com eles, eu não quero desrespeitar, eu amo ela, mas essas situações aqui me deixam assim, assim, assado, eu gostaria que fosse assim, assim, assim. O teu parceiro, ou ele tá contigo ou ele não tá contigo, porque essa postura dele entra no cuidar dos 33,33% de quê? Do relacionamento. Certo. E isso é um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe porque se você chega para mim, hipoteticamente falando, amor, olha, mesmo dando a cama redonda pra sogrinha coral, ela não tá dormindo enrolada, ó, você precisa cuidar. Se o casal tem essa cumplicidade, vai dar certo. Senão já, por que você tá falando da minha mãe? E a sua mãe, que é aquela bruaca que não sei o que... Já o bicho pega, né? E por isso a importância de saber como falar. Como falar, meu povo. Como Aline, falar. Nós criamos uma situação hipotética aqui de, já sei que acontece, da sogra ou de alguém que interfere muito na vida do casal. Agora vamos ao contrário, vamos defender as sogras que elas próprias ficam, às vezes, de saco cheio do casal que falou, não, vamos casar, não, vamos ter filho. Na hora dos filhos, o que aconteceu? Mãe, a senhora fica com a Mariazinha que nós vamos no cinema? Claro, filha. Mãe, a senhora fica com a Mariazinha que nós vamos viajar, vamos para o Nordeste e volta? Claro, filha. Quando vê, a mãe se tornou uma funcionária daquele casal que não sabe fazer nada sem pedir para a mãe. E aí, esse lado é o lado do extremo. Antes é a sogra, estou citando sogra porque é mais popular, essa expressão, que se interfere no relacionamento. A mãe tá cheia de sogra querendo viver a vida dela e tá o casal de filhos, nora ou genro, ou filha e genro, sei lá, incomodando, pedindo ajuda, esqueceu que a criação é um projeto daquela família, como você mesmo falou, e que não é mãe, me ajuda com a Mariazinha. Óbvio, né? Quando nasce, a mãe ajuda a filha. Não estou falando dessa fase. Essa fase tem que ter realmente um cinturão de ajuda. Mas o que você tem para dizer? Como que é o certo? Porque tem um monte de gente que não se liga,
que não está sacando que minha sogra se mete na minha vida. Mas por que a sogra se mete na vida dela, você sabe? Por quê? Porque você pede tudo para a sogra, ela se vê no direito de dar pitaco na sua vida. Porque a sogra tem direito adquirido. Ela fica se metendo na criação do Juninho. Claro, ela criou o Juninho junto com você, ela se acha responsável. Então eu queria que você falasse para mim de casais aos montes que existem por aí, que não sabem criar seus filhos sem que a sogra, a mãe, o pai, enfim, a família, a família ascendente não ajude. Conta para nós, o que você vê disso? Infelizmente, nós estamos vivendo um período onde se inverteram os papéis, né? Onde, às vezes, o pai de uma criança não são os verdadeiros pais, e sim os avós. Hierarquicamente, isso, sistemicamente falando, isso é um assassinato. Pai e mãe perdem, então, todo e qualquer poder que tem ali, cedendo tudo para quem? Para sogro e sogra. Vovô e avó. Só que aí, quando eles perdem o espaço e os filhos perdem o respeito por eles, eles querem reclamar. Só que eles, na hora de assumir o seu papel de pai e mãe, eles não assumiram. Então, nós estamos vivendo uma grave crise mundial de falta de comprometimento de assumir suas responsabilidades. Pausa dramática para isso. Certo. E isso inclui, inclusive, por uma falta de conhecimento nosso, certo. Porque o vô e a avó estão vendo aquela situação, vão deixar aquela criança daquele jeito, eles se veem muitas vezes presos em umas situações delicadíssimas, que ou eles vão fazer algo, aquela criança, sei lá o que vai dar. Acontece muito. Entende? Então, e aí fala, meu neto não vai passar por isso. Exato. Entende? Só que ele não percebe naquele momento, foi tão forte que chegou a cair aqui atrás dos livros. Então, ele se vê prisioneiro de uma situação. Agora, deixa eu olhar bem para a câmera aqui e dizer para você, que é o vovô, que é a vovó, o sogro ou a sogra, que eu estou trazendo o ângulo de vô e vó aqui carinhosamente, você veio antes dos seus filhos. Você é maior do que eles. Porque se não fosse por vocês, eles não existiam, muito menos os teus netos. Assume esse poder, desse é o teu lugar. Então, se a casa ela é sua, as regras são suas. Não gostou? Tchau. Tá. Simples, reto e direto. E tem que ser dito. Não deixa se criar, né, Aline? Não deixa se criar o negócio. É uma falta de limite que tem hoje em dia, assustador. Você acha que a falta de limite é porque a pessoa ela tem medo de falar, mas ela tem medo de falar porque ela acha que a pessoa vai perder o amor e não vai gostar dela. É isso, né? Sim. A maioria dos casos, sim. E, nossa, nos meus atendimentos eu tenho recebido pessoas que saíram das suas casas para deixar pro filho, para elas poderem viver. É muita inversão de papéis, gente. Quem sai de casa é o filho, não é o pai e a mãe. Vocês estão me entendendo? Olha, deixa eu te falar, e um detalhe, no momento em que você, pai e mãe, vovô e vovó, que nunca disse não, for dizer o seu primeiro não, te prepara. Para quê? Essas pessoas vão chiar, vão brigar contigo, vão te chamar de egoísta, vão te chamar que só pensa em você, de que tu agora não quer saber mais da família, de tudo que tu imaginar. Não tem o que você faça, já infelizmente, eu quero te dizer uma coisa com toda clareza. Saiba que um cachorro late. Não espere que um cachorro vá miar, ele não é um gato. Então, essa é uma situação previsível. É irreversível. E é irreversível. O momento que você for dar o basta, você vai ser excomungado. Você vai ser chamado de um monte de coisa. Só que nessa hora você vai retomar o teu poder pessoal de volta. E nesse momento, essas pessoas que você treinou para achar que você era essa pessoa permissiva, elas vão conhecer uma nova versão sua que elas não conheciam. E é a partir desse instante que você volta para o seu lugar, que você ocupa seu lugar, que a força volta para você de verdade, que as coisas vão para os seus devidos lugares de novo. Então, não espere que as pessoas te mandem florzinhas quando tu disser o teu primeiro não para elas, sendo que tu sempre vinha dizendo sim. Não espere. Espere que elas odeiem. Por quê? Porque você mexeu na zona de conforto delas.
Tava tudo gostoso, roupa lavada, comida pronta, cuidando do filho, fazendo balada, festa de madrugada, até madrugada. Tinha alguém responsável cuidando da criança e aí vai embora. É engraçado. É isso mesmo que você quer reduzir o teu papel nessa vida com essa família? Não, né, gente? Volta para o teu lugar. Tu não é pai e nem mãe dessa criança. Nem dos filhos, enfim. Tá, Eu sei que eu fui bem dura aqui, mas não é pra dar nada, tem que falar mesmo, você é louca. sacudida. Tem que falar mesmo. Agora eu tenho que saber o seguinte, estou anotando coisas aqui. Existe um outro conceito que eu preciso trazer aqui que me assusta um pouco. E é muito ruim. Muito ruim. Eu vou te falar qual é. Eu fiquei quase 2 anos e pouco solteiro, no auge da minha idade, e fiquei solteiro. E estava me preparando para o meu grande amor. Para a rainha do Nilo chegar na minha vida. Mas não era gostoso, não. Não era gostoso. Eu fiquei 2 anos, eu acho. Não era gostoso. Não era gostoso nem um pouco. E eu já atendi muita gente, você também. E a gente vê como as pessoas que estão sozinhas sofrem. Muito. Sofrem porque alguns dizem, nossa, um homem nem olha para mim, ou uma mulher nem me olha. Ou a pessoa diz, nossa, eu não atraio ninguém, ou eu só atraio gente errada. Tá, agora vamos falar. Aí a pessoa vai e faz curso de sedução na internet para sair na balada à noite e seduzir alguém. Ou seja, ela encanta a pessoa, mas ninguém fala de princípios, ninguém fala de valores. Usam técnicas de persuasão aplicada à sedução que eu acho ridículo. Porque, tipo assim, eu encanto uma pessoa que não combina nada comigo, né? Para pegação dá, mas para criar um relacionamento sério não dá. Que é o que nós estamos falando aqui. Como uma mulher atrai, conquista um homem. Como um homem atrai, conquista uma mulher. Quando parece que passou o tempo do que é considerado normal. Não estou falando de uma menina de 17 anos que acha um menino de 18. Uma menina de 21 que tem uma vida de 21 e acha um cara de 21. Estou falando de uma pessoa que já namorou, já até casou e que parece que ela saiu do normal na cabeça dela. Tá 40, 50, 60 e já, vou me acostumar a ficar solteira porque eu não vou arrumar ninguém mesmo. E essa pessoa sofre. Então eu quero que a especialista Aline Schulz nos ajude aqui com dicas. Não sei se você pode nos ajudar, se eu não te coloquei aqui numa fria. Como fazer para uma pessoa que acha que não tem namorado porque é feia, porque é gorda, porque é magra, porque é grande, porque é baixa, porque é pequena, porque é clara, porque é escura, e ela acha que é isso que não arruma um namorado. Como arrumar um namorado, como arrumar um parceiro, uma parceira. Eu vou falar realmente no masculino, porque 80% do nosso público, 75% é mulher. Tem tanta crença envolvida nessa pergunta, tanto mito, tanto equívoco. Mas o emocional da pessoa fica pesado, né? Primeira coisa, eu prefiro ficar sozinha do que ter alguém do meu lado que não me valorize. Já é um mito. Já te fechou. O que eu tenho notado muito é que existe uma ideia equivocada de que o amor é só para uma idade produtiva da vida. Amor é um estilo de vida onde você está ou não está aberto para ele. E pasme, muitas pessoas que estão procurando o amor estão fechadas para o amor. Elas não estão abertas para o amor tanto quanto elas estão dizendo. Elas não estão abertas. Para começar, você vai olhar a casa delas. Ela mora num quarto cor-de-rosa, com a cama de solteira cheia de boneca. Morando com o pai e com a mãe, isso com 38, 40 anos. Tá, então vamos tentar transformar isso em coisas bem práticas para todo mundo entender. Eu quero arrumar um amor. Vamos começar. Número 1, desinfantilizar. Desinfantilizar é uma coisa. A casa não combina com boneca, não combina com cama de solteiro. Solteiro dorme na cama de solteiro porque é solteiro. Cama de casal. Vamos lá. Vou trazer um exemplo bem Morar real. junto com os pais. Tudo que infantiliza você. Depender dos pais. Tudo que depender emocionalmente, depender financeiramente. Que quem depende de pai é criança. E aí o campo de energia da pessoa não abre. O campo de energia não é de um adulto para atrair um adulto. Ok, agora estou gostando desse assunto aí. É muito forte isso. Por exemplo, quando eu me separei, é que assim, eu na minha fui cabeça, casada. Parece que tudo eu penso em transformar em YouTube, conteúdo para YouTube, em transformar em aula, em transformar em livro. Como que eu pego o que você está falando e transformo em passo claro para quem está nos vendo? Essa é a ideia. Vamos lá. Me separei. Fui para o meu próprio apartamento. O que foi
que eu fiz no meu próprio apartamento? Eu preparei ele para receber alguém. Eu tinha um quadro no meu quarto de casal, a cama já era de casal, eu tinha talheres o suficiente para casal, eu não tinha dinheiro logo para comprar o sofá, eu tinha duas cadeiras de praia, 2 cadeiras de praia. Sempre buscou par. Sempre busquei par, tinha quadrinhos com 2 flores duplas. Ok? Então, isso é um recado muito forte para o universo. Tanto que 9 meses depois, você apareceu na minha vida. Certo, só isso? Ok? Depois de 9 meses, você vê o resultado. Tu não ri, porque tu não era nem nascida quando surgiu essa música. O embaixador já era, mas tu não era. Quantos anos tu tem? 17, nem. Meu Deus. Mas sabe quem é Carla Pérez, né? Não sabe. Você escutou essa, Marcela? Ela não sabe quem é Carla Pérez. Você não sabe. Você sabe quem é Sheila Carvalho? Tá, você sabe quem é o Jacaré? Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom. Você já dançou na boquinha da garrafa? Vai dançando na boquinha da garrafa. Já dançou ou não? Não, estou te perguntando. É a música que era uma música famosa da nossa época. Segura o tchan. Isso era o máximo de obsceno da nossa época, era dançar na boquinha da garrafa. Cara, ela não sabe quem é Carla Pérez. Carla Pérez. Eu me senti muito Que dinossauro doido, hein? agora. Meu Deus do céu, mas tá bom, obrigado. Viu, Marcelo? Você já sabe, você sabe Não quem é precisa Carla ficar com Pérez, vergonha, né? não, tá tudo certo. Meu Deus do céu, me senti muito Interessante, dinossauro né? agora. Tá bom, Interessante. Então, o que nós estamos vendo ali? Primeira coisa, uma falta de preparo para você receber alguém. Só que esse preparo do lado de fora, que nem eu fiz do apartamento, ele é uma consequência de um preparo interno. Eu estou aberta para me relacionar com alguém. Eu quero alguém no meu relacionamento. Como eu quero essa pessoa? Eu fiz meu diário. Eu quero uma pessoa assim, assim, assado, fazer isso e aquilo. Eu comecei a preparar o campo de energia para atrair essa pessoa. E entendendo que eu só vou conseguir atrair aquilo que estiver na mesma sintonia que eu estou. Opa, eu tenho que ser melhor do que eu sou agora. Então, eu busquei ser uma pessoa melhor. Comecei a fazer exercício físico com mais intensidade. Eu emagreci, eu cuidei de mim. Real. E comecei a buscar as pessoas onde eu tinha afinidade. Esse é o assunto. Novas coisas exigem, novas afinidades exigem nova sintonia, novos lugares, Exato. novas amizades. O que a pessoa faz? Ela quer tudo novo, mas ela continua vivendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar. Por isso que quando uma pessoa começa a se espiritualizar, se o relacionamento não vem junto, separa. Da incompatibilidade. Você está aqui com a relação. Aí alguém despertou que não está legal. Você vai buscar ajuda, tu começa a elevar a tua energia. O que acontece? Não está em sintonia mais. São 2 estranhos dentro de casa. Certo. Ou esse que está aqui vem junto, ou não tem. Ele vai procurar outro lugar, vai começar a reclamar, Incrível, vai querer incrível. puxar ele para baixo. Não tem. Incrível. Não tem. Então vamos lá. Procurar pessoas onde está a sua afinidade. Se você é uma pessoa que gosta de montaria, de prova de laço, de prova de cavalo, é nesses lugares o melhor lugar para arrumar alguém. Se você é uma pessoa que gosta de espiritualidade, terapia natural, onde estão os eventos disso para achar essas pessoas lá? Como é que é? Se você é uma pessoa que é chefe de cozinha, vai a evento de chefe de cozinha, vai em Exato. comunidade de chefe de cozinha. Te Vai procurar arrisca. pessoas Amor que, é se arriscar. se você encontrar alguém, tem afinidade com você. Aí a pessoa, por exemplo, não fuma e encontra alguém que fuma, não vai dar certo. A pessoa não gosta daquilo, sabe? Como é Não que é tem aquela como. frase que diz polos opostos se atraem, mas não se... Como é que é? Ah, eu não sei, porque Eu tem acho que cada é. viagem sobre isso aí também. Polos opostos se atraem, mas eles não se mantêm quando eles têm tanta coisa contrária. O que aparentemente pode ser algo bom, ser tão diferente assim, quando existe uma relação onde um é muito diferente do outro, ali tem um resgate acontecendo de alguma coisa. Ali tem muito karma envolvido. Quando existe uma relação onde os dois vão se transformando e tem muita afinidade, ali tem uma relação dármica acontecendo. Que é onde uma jornada para a vida, de um parceiro para esse crescimento, de um estar apoiando o outro na sua jornada. Então, relacionamentos onde existem muitos opostos, opa, ali tem um resgate. Começou a haver um encontro com muitas afinidades, não vai existir 100% de afinidades, tá, gente? Ignora isso aí, isso é mentira. Mas a maioria é afinidade
E essa afinidade faz com que julgamento caia por terra, você não critique, você simplesmente está maduro. É como é e eu te aceito como você é e não quero mudar você. Entenderam? Então, nesse momento, você começa a ir para um outro nível de relacionamento, que é um relacionamento de Dharma. Que ambos acabam se tornando digamos, operador de milagres na vida das pessoas ao seu redor também. Olha, esse assunto é um assunto que eu gosto muito. Agora, vamos lá. Deixe de se infantilizar. Prepare o solo. Prepare o solo, procure lugares com afinidade. Mas, Aline, precisa dar uma forcinha. Precisa dar uma forcinha, né? Se arrumar... O que é... não. Mas isso aí entra você se cuidar. Tá, agora vamos para o outro extremo. A pessoa, ela é fácil demais. O que é uma pessoa fácil demais? Uma mulher demais fácil demais você? É uma mulher ou um homem que não se valoriza. Que tá passando rodo. Tá, isso é uma pessoa fácil para você. Não, não é para mim. É que para mim, pessoa fácil é outra coisa. Oh, meu Deus, tem que tomar cuidado duplo. Uma para ser gentil com a convidada no nosso podcast aqui, e outra porque é minha esposa. Eu quero dizer o seguinte. Tem pessoas que não se valorizam. Sim. Que transam na primeira noite a qualquer motivo, que saem com qualquer pessoa só para não ficar sozinha. Cai na conversa no primeiro cara. Cai porque quer, ninguém é tonto também, porque fica iludido e tal. Então eu queria te falar assim, tá, prepare o solo, check. Não desinfantilize, check. Mas assim, é preciso também ter uma atitude, como é que eu posso dizer, positiva e intencional. Do tipo, olha... Eu quero alguém para amar, eu quero ir se arrumar e entender que, por mais que quem vê cara não vê coração e tal, a pessoa tem que dar um trato nela. E quando a gente está solteiro é quando a gente está mais em forma, não é? Você não acabou de falar isso? Sim. Não é? Você não acabou de falar isso? Sim, sim. Ok? Eu não me atirei nem você, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que a pessoa precisa se cuidar, ela tem que ter uma busca, ela tem que ter isso como intenção. Então, o que eu queria te dizer? Ter uma intenção clara, eu quero alguém, não é? Sim, e eu quero estar disposto... Porque eu preparo o terreno, tá? Outra coisa, eu me desinfantilizo, tá? Mas eu tô com uma intenção clara de ter alguém. Se eu tenho uma intenção clara de ter alguém, eu não vou ficar de zoeira por aí, porque eu quero um amor. Você vai agir coerentemente. Eu não posso negar que em outras fases da minha vida eu fui meio o que todo mundo é. Mas quando antes de te encontrar... Eu fiquei 24 meses morando sozinho, com 26, 27, 28 anos. Você concorda que é a fase do menino morando sozinho? Nunca entrou uma mulher na minha casa que não fosse a mulher que cuidava lá das minhas coisas. Porque eu falei, não vou me divertir com as erradas. Faz sentido? Então, Faz total mas sentido. Eu tinha uma intenção, eu tinha meu caderninho de metas, eu tinha isso e aquilo. Eu desenhei o que eu queria. Então é isso que eu te falo. Não Até é só porque... esses 2 pontos. O que mais que a pessoa precisa? Essa pessoa precisa estar se amando, ela precisa estar se colocando em primeiro lugar para poder, então, trazer alguém que ela quer. Então, no momento que ela tá ok, tô bem comigo mesma, agora eu quero alguém na minha vida, eu vou me focar exatamente em cima disso. E aí, se focar no que realmente você quer, baseado em quem você se tornou. E aí, buscar nos lugares mais apropriados. Essa clareza de saber o que você quer... E o que é uma relação de verdade é fundamental. O que acontece? As pessoas não estão dispostas a ceder, não estão dispostas a se abrir. Elas já estão entrando, às vezes, num relacionamento como disputa de poder. Não. Amar é entender que você está se arriscando a mostrar o tempo todo a fragilidade sua para com quem você está. Não existe garantia de absolutamente nada. Existe 2 pessoas que toparam estar dentro de uma relação buscando fazer dar certo. Eu vou traduzir nas minhas palavras, não é o que ela quis dizer. Além de tudo isso, você tem que fazer terapia para tirar aquele peso do passado. Ai, mas homem nenhum presta. Ai, mas mulher nenhuma presta. Mas no final eles me passam para trás. Limpa isso. Limpa isso. Receta. Então, é muito importante, ó, eliteauramaster.com.br, vai lá e vê a lista dos nossos terapeutas, pedir para pôr aqui embaixo. Faz uma terapia para limpar teu passado, para você começar de novo, você merece ser feliz. Olha, tá cheio de gente feia por aí no mundo, mas gente feia, casada e feliz. Então, se tu é feio e feia, fica tranquilo que tem para você. Tá cheio de gente linda por aí que casou com um feio. Graças a Deus, tem pessoas no mundo que são assim. Eu dei essa sorte também. Então, fica tranquilo que às vezes tem gente linda que quer gente feia, ok? Tá cheio de gente que não vê o visual mesmo.
E eu vou te dizer, as pessoas no fundo, querem alguém para compartilhar e para amar. Eu também queria recomendar, Aline, um filme que é para casais, mas serve para quem é solteiro, A Prova de Fogo. que é A Prova de Fogo. Esse filme é baseado num livro que é um método para salvar casamentos, que fala muito disso. Eu vou dar um exemplo aqui, já que nós voltamos ao Tratado do Amor e não só a sedução e tal. Eu me lembro muito bem, tinha aquele programa da Luciana Gimenez, acho que ela nem faz mais esse programa, né? Hoje, Não, na ela nossa faz, casa ela não faz. pega, né? A gente nunca viu mais. Ela faz. E aí era uma época que a gente não tinha TV a cabo, não existia Netflix, a gente mal tinha dinheiro para comprar, a gente nem televisão decente tinha. E aí a Aline tá olhando um desfile na Luciana Gimenez, ou Marcelo, de lingerie. E aí eu falei para ela, amor, tira isso daí. E ela brincou comigo, não gosta não? E eu respondi para ela, eu quero que você tire porque eu gosto demais. Então, aqui é a brincadeira, nós estamos num podcast, mas é muito importante, tanto quanto ele quanto ela, que blinde a energia e que concentre a energia no seu foco. O que eu vejo, porque eu sou amigo de muitos outros homens, você é amigo de muitas outras mulheres, as pessoas não protegem isso que você chama de geometria do casamento. Eu, casamento. Proteger o casamento. Exatamente. Proteger o casamento é não ficar falando mal do seu parceiro ou parceira para os outros. Proteger o casamento é guardar a tua energia sexual para ela, para ele. Proteger o casamento é elogiar. Como um elogio faz bem? Por exemplo, eu estava muito cabeça baixa ontem, tu me elogiou de manhã, de tarde e de noite. Você falou palavras bonitas para mim, que você sempre faz, e você sempre me coloca para cima. Eu posso te dizer que eu sou muito abençoado, que eu tenho duas mulheres perto de mim, uma é você, outra é a Patrícia, a minha sócia e minha esposa, que sempre me colocam muito para cima. E a gente precisa de elogio. Então, às vezes, você fica querendo que seu marido seja um príncipe encantado, sua esposa seja uma princesa encantada, e você não está fazendo a sua parte. Para você amar o outro, você tem que merecer a energia do amor do outro. A ponto de que também, se você achar que o outro não merece a sua energia, isso é bem importante. Então, não fique com feridas do passado. Faz a Aura Master, limpa tudo isso e vai adiante, né? Aline, esse é um assunto maravilhoso, um assunto que eu gosto muito de falar, e é um assunto que mexe na felicidade das pessoas. Porém, uma coisa eu sei. Quando a gente começou a fazer esse livro, você começou a fazer esse livro, eu acompanhei, ele era uma mentoria. Era uma mentoria. E essa mentoria ensinava as pessoas. E você chegou uma vez para mim e falou, não sei se você podia falar isso ao vivo. Você falou assim, nossa, é assustadora a mentoria nesse assunto, porque toda vez que a mulher faz a mentoria, ela faz, mas ela acha que era o marido que tinha que fazer, que é o marido que está errado. Toda vez que o homem faz, ela acha que era a mulher que tinha que fazer. E se o casal homossexual, a mesma coisa, tá, gente? Não muda nada. Então, é complicado como o outro acha sempre que a culpa é do outro. Quando que isso vai acabar? Quando a pessoa despertar que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim, e que todos temos a nossa parcela em alguma coisa que a gente está envolvido. Como é que faz, então, sobre culpar? Sobre culpa? Porque aqui, Aline, já consigo escutar as minhas queridas seguidores, os mensageiros e mensageiras aqui da Luz da Serra, eu já consigo escutá-los eles dizendo, mas meu marido é negativo, é a coisa que eu mais escuto desde que eu comecei na internet. Meu marido é negativo, então quer dizer que todo o problema do mundo é porque o meu marido é negativo. O que você poderia dizer para ajudar nesse entendimento? Coisa que eu mais tenho mas você viu o que ele fez para mim? Mas, você viu? Colocar a culpa. Você não está vivendo a sua vida, né? Você está vivendo a vida do outro, né? No momento que tu tá só focado no que o outro está fazendo, você saiu do teu lugar, tá querendo que ele te salve. Quando você diz que seu marido é negativo e esse é o problema, é muito fácil resolver, né? Porque se todos os problemas... Porque uma pessoa é culpada, olha que fácil seria o universo. Minha esposa é culpada por eu não estar feliz. Beleza, separa, manda sequestrar, manda matar, faz alguma coisa, tá resolvido o problema. Não é? Não é simples assim? É. Mas você tem noção que desde 2005, que a gente está no digital, desde 2012 a gente começou com o YouTube e a coisa que eu mais escuto, mas meu marido é negativo. Eu não quero dizer que não é, tá? Provavelmente tem muito marido negativo por aí. Por quê? Falta de... Como é que você falou? Falta de pegar as rédeas da vida e ser autorresponsável? Quando a gente está muito criticando o outro, isso prova que a gente não está bem com a gente mesmo. Porque o homem que está em paz não quer guerra com ninguém, como diria o falecido cantor Chorão. Quando uma mulher ela está bem, ela está leve, ela está feliz com ela mesma, o marido pode estar mal-humorado. Ela olha, ela tem bom humor para lidar com isso.
ela sabe dar o espaço que o marido precisa ter para ruminar o mau humor dele sozinho. Ela vai fazer as coisas dela, vai procurar os amigos, ela vai viver a vida dela. Tudo depende de que lugar você está. Eu tenho sempre uma brincadeira que é: você está no topo da montanha ou você está no pé da montanha? Porque a visão da vida do topo da montanha ou do pé da montanha é completamente diferente. Seu relacionamento, você tem que estar vendo ele do topo da montanha. E isso depende de você subir esse topo da montanha e se permanecer lá dentro, permanecer lá. Você sabe que o meu time é tão querido, mudando totalmente de assunto, que ele trouxe informações aqui para mim, trouxe para mim um roteiro, um script sobre o convidado. Um script sobre você. Obrigado, vou dar uma lida aqui para ver se tem uma coisa que eu esqueci sobre você. Eu acredito que o tipo de aprendizado sobre relacionamentos é uma coisa que as pessoas só vão ter quando elas estão sofrendo, né? As pessoas têm que entender uma coisa que... Só quando o bicho pega que vão pedir ajuda de terapia para casal, para relacionamento, né? E principalmente quando é recorrente. E que ela vê todo mundo ao redor dela feliz, o tempo passando e ela não. Cara, isso é uma dor profunda, né? Quem é solteiro vê o outro feliz e ele não tá feliz. E é uma crença essa história de eu tenho uma certa idade, agora não encontro mais o amor. Pá, nos dias de hoje hoje o amor ainda... na terceira idade tá a 1000 e muito forte. Sim. Ok? Então, é urgente. Esse é um tema, assim, que as pessoas precisam entender que se Deus não une pessoas e sim propósitos, se tu não deu conta do teu propósito, primeiro tu, contigo mesmo, ele vai atrair pessoas ao teu redor para trazer isso para fora. Família é um meio, relacionamentos a dois é outro meio, colegas, ambiente de trabalho é outro, amizades é outro. Tudo indo numa única direção. Se você for esperto, você vai começar a ser humilde e vai começar a perceber que sentimentos que essas pessoas e situações estão aflorando são o mesmo. Você vai ficar chocado porque vai ser o mesmo sentimento, a mesma emoção aflorada, que é tua, que nasceu contigo, para você se curar. E você não percebeu que estava por trás de tantas pessoas e situações diferentes da tua vida. Então, se você quer mudar o rumo da tua vida, comece por você mudando você. Olha só, eu quero agradecer muito você vir de novo aqui nesse programa. É muito legal poder conversar contigo, não com a minha esposa, que eu converso, tenho ótimas conversas todos os dias, mas a gente fala aqui, nós temos uma história de amor, de relacionamento de cumplicidade, estamos casados há muitos anos, o nosso relacionamento começou, 45 dias depois eu sofri um acidente de carro, quase morri. É verdade. Eu me lembro muito bem desse dia, foi um dia muito assustador na minha vida. A gente só nos fortaleceu, a gente passou por coisas ruins. Você foi minha enfermeira cheirosinha várias vezes, como eu digo, né? Enfermeira cheirosinha, porque a Aline cuidou de mim em muitos momentos de dor, de doença, de joelho, de câncer de pele, essas coisas difíceis que um casal passa. Né? Também já passei noite no hospital com a Aline com crise de enxaqueca, essas coisas que é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E eu acho que isso, a gente está falando de um assunto que a gente tem legitimidade para falar, né? Legitimidade para falar, mas uma coisa que eu queria dizer para todo mundo que está nos vendo: não desista nunca. Não desista nunca. O amor é um aprendizado. Eu e a Aline, nas nossas intimidades, a gente é muito grato aos ex que passaram na nossa vida. A gente não fala o nome, a gente não cita, mas a gente tem muita gratidão, carinho, porque se não fosse essas pessoas, não seriam a gente. Eu digo também que quando a mulher fala mal do ex-marido, ela está jogando veneno na criança, que é o filho dela, que é o amor da vida dela que está ali. Não, e ela está falando mal dela mesma. Ela está falando mal dela mesma. Porque ela estava na mesma sintonia para ter atraído aquela pessoa. E da mesma maneira, não fique falando do passado. Existem 3 doenças, né? A doença do passado, que é a depressão. A doença do presente, que é a procrastinação. E a doença do futuro, que é a ansiedade. Quando você vive muito de futuro, você está vivendo a ansiedade. Quando você vive muito de passado, você está vivendo a depressão, a melancolia. E quando você vive muito de presente, você não vai, você está vivendo a procrastinação. Você pode mudar. O nosso trabalho aqui no Luz Podcast é para isso, é para ajudar você a refletir sobre isso. Olha, aqui está uma mentoria transformada em livro, viu? Por isso que é cheio de perguntas. Eu tinha me esquecido disso. Cheio de exercício e tudo. Inclusive, você que é mentor, mentora, você que é terapeuta e que tem os seus grupos de terapia ou de mentoria, aqui está o material pronto para você tirar onda e ajudar as pessoas que precisam. É o material pronto aqui. Então, eu quero deixar aqui embaixo, está com desconto absurdo aqui embaixo, porque
é um livro que está fazendo aniversário, e quando a gente faz aniversário de um livro, tem umas promoções insanas com desconto, você não vai ver por aí. Mais um pouco, eles iam por R$10 e mandar de presente para você. Um livro completo, um livro que, se não é para você, é para as pessoas ao seu redor, ou para você como terapeuta. Todos os terapeutas Luz da Serra precisam ter esse livro, vão colocar o link aqui embaixo, tá? A Aline é autora do Mapa da Riqueza, ela é coautora do livro do Minuto de Luz, o livro Acordes Espirituais, o Tarô, que é o Oráculo. Mas aqui hoje eu quero enaltecer isso aqui, você precisa ter esse livro para você, para dar de presente. Esse livro salva casamentos, salva vidas. Aline, muito obrigado por ter vindo hoje, tá? Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Manda um beijo pro seu marido, diz que ele é uma graça de pessoa. Cuida bem do seu marido, tá? Pode deixar, cuidarei. Você quer deixar suas palavras finais e a gente termina. A base da felicidade é você. Se você quer estar bem em qualquer área, inclusive no relacionamento, esteja antes você bem com você. Muito bem. Muito obrigado aí, embaixador. Pessoal, deixe seu like, seu comentário e, por favor, faça perguntas. Foi um monte de perguntas que vocês fizeram no episódio, um dos primeiros que a Aline veio, que fez ela voltar agora, tá bom? E eu tenho amizade com ela, então eu troco uma ideia, tenho intimidade. Vamos ali fazer outra. Quem sabe ela volta daqui uns 10, 20 episódios mais ou menos. Valeu! Beijo grande pra todo mundo. Tchau!